Você. Você mesmo da máscara esquisita de hóquei. O vídeo hoje é sobre você. Eu, Gionister, estava pensando sobre algumas coisas e lembrando de algumas coisas, conversando com algumas pessoas, e eu me lembrei de uma coisa que eu gostava muito, que infelizmente hoje praticamente morreu, que era o jogo de Sexta-feira 13. Pra quem não me conhece muito bem, eu sou terrível com jogos. Eu amo jogo, eu adoro ver história de jogo. Jogo com história pra mim é a melhor coisa. Eu sou extremamente fã de Five Nights, Pop Playtime e tudo mais. Eu adoro sentar do lado das pessoas que jogam e assistir elas jogando como se eu estivesse vendo um filme. Mas eu pegar um controle, um mouse, um teclado, qualquer uma dessas coisas e jogar... Meu Deus, não, é um crime contra a humanidade. Mas existiu um jogo que, apesar de eu não exatamente saber jogar ele direito, eu gostava muito de jogar ele e eu acho que eu entendo muito mais do porquê disso hoje e ele é mais profundo do que parece. Então hoje a gente vai falar sobre esse jogo, por que ele é genial e por que eu sinto falta dele, por que pessoas como eu, que não sabe jogar, se sentiam tão acolhido por um jogo tão tonto como o jogo de Sexta-feira 13. Eu gosto de partir do pressuposto que jogos são como qualquer outra mídia audiovisual, como filmes, séries e músicas. Eles foram feitos para o nosso entretenimento. Como eles vão atingir o entretenimento, eu não sei, isso cabe a eles decidir. Mas existem alguns problemas com jogos que não existem nos filmes, que, você precisa de coordenação motora, e tá faltando bastante pra mim. Existe toda uma comunidade nos jogos que faz com que, se você tá fazendo uma cagada, ou se você tá errando alguma coisa, se você não entendeu imediatamente como que faz alguma coisa, tem uma galera pronta pra te xingar de burro pra baixo. Os jogos acabam se tornando uma coisa meio tóxica, meio pesada. Eu sei que essa palavra tóxica tá meio, super usada ultimamente, mas acaba criando aquela coisa meio estranha, meio cheia de xingamento, e às vezes você tá jogando um single player, mesmo assim tem alguém pra falar alguma coisa. Quando você não tem a habilidade gamer, você é julgado sim, às vezes pelos outros, às vezes por você mesmo, porque você começa a ficar irritado com o jogo e ele deixa de ser um entretenimento. Mas existe um jogo que não importa se você joga bem ou se você joga mal, o importante é se divertir. E esse jogo era o jogo de Sexta-feira 13, porque o jogo de Sexta-feira 13 juntava toda uma comunidade de pessoas que não estavam nem aí pra gameplay em si. O importante era você se divertir. E eu confesso que eu nunca vi um jogo multiplayer tão divertido, tão acolhedor, tão engraçado e tão bom de se jogar quanto o jogo de Sexta-feira 13. Eu adorava assistir as gameplays desse jogo, os youtubers jogando, e eu tive a oportunidade de jogar no computador do meu namorado. Porque aqui atrás tem o meu computador, ele não roda The Sims, de 2005. Então no computador astronauta da NASA dele, que ele tem na casa dele, eu consegui jogar Sexta-feira 13. E eu confesso que eu fui pra lá com o pé atrás, porque eu não sei jogar nada. Vocês vão o David Jones, é porque vocês não me viram jogando. E quando eu fui jogar o jogo de Sexta-feira 13, ele veio, eu comprei o Sexta-feira 13 e eu vou jogar. Claro que ele não fala assim, quem fala assim sou eu, Mas ele comprou Sexta-feira 13 e queria que eu jogasse, porque ele sabia que eu gostava muito das gameplays e de Sexta-feira 13. E eu falei, bom, tá bom, vou jogar. Pra que esse menino fez isso? Ele não deveria ter feito isso. Porque agora toda vez que eu ia na casa dele, eu não queria saber dele, eu queria saber do jogo. Mal falava hoje, eu falava, cadê? Cadê o meu jogo? Eu quero jogar o meu jogo. Eu fiquei viciada, extremamente viciada. Só que aí o jogo foi morrendo, não achava mais gente pra jogar no servidor, e aí eu não tinha mais, o acesso ao computador dele toda hora, e aí eu fiquei, acabou o jogo. Mas aí eu comecei a refletir sobre o porquê que eu gostava tanto desse jogo, e eu acho que é mais sobre, isso era extremamente divertido. O jogo de Sexta-feira 13 conseguiu unir duas coisas muito interessantes, que é uma gameplay divertida com uma história de verdade. Durante o jogo de Sexta-feira 13, você podia ser ou os sobreviventes que o Jason tava perseguindo, ou o próprio Jason. Era um Dead by Daylight, meio jogado Feira da Fruta. Só que para sobreviver ao Jason, você tinha que fazer coisas que eram relevantes à história, à lore
do Jason. A ambientação do jogo era muito perfeita, era igualzinho ao filme de Sexta-feira 13. Então você pega alguém que é muito fã de terror, como eu sempre fui, alguém que gosta muito do Jason, como eu sempre gostei. Você cria um ambiente em que você pode ser ou o próprio Jason, ou um sobrevivente, e você tem que fazer coisas que você viu no filme. Isso é muito interessante. Diferente do Dead by Daylight, que eu acho que é um bom jogo, eu acho um jogo super legal. Mas diferente do Dead by Daylight, que você tem um personagem perseguindo vários outros aleatórios ou de outras franquias, que você até tem uma ambientação, mas no fim do dia é sempre a mesma coisa do gerador e tudo mais. No jogo de Sexta-feira 13, você tinha algumas opções do que você podia fazer. Você podia se juntar com as outras pessoas e ir pegando as coisas do carro para poder remontar o carro para você ir embora. Você podia, depois de um tempo, ligar para a polícia, né? E a polícia tinha um tempo para chegar. E aí você tinha que dar um jeito de esperar a polícia chegar e correr até a polícia sem o Jason te pegar. Em algum momento do jogo, um player que tinha, né, já sido abatido vai voltar como o Tommy Jarvis, entendeu? Ele volta como o grande assassino do Jason. Ele tem um negócio gigantesco, uma pistola, né? Pistola não, sei lá o nome daquela arma gigantesca pra tirar no Jason. E o Tommy Jarvis faz parte do melhor final do jogo, que é um dos mais difíceis de se conseguir. Que é o final que você realmente derrota o Jason igual você derrota no filme. Você tem que seguir uma série de passos pra fazer tudo exatamente do jeito que tem que ser feito no filme pra conseguir sobreviver. Se você faz isso, esse final específico, você consegue derrotar o Jason e todo mundo que tá vivo tá salvo. Basicamente, você tem que achar a cabana do Jason no fundo da floresta que você nunca sabia onde você tava. Era impossível achar assim, ai, é pra cá, pra cá, pra cá. Só se você jogasse muito. E em cada mapa ela mudava de lugar. Você se enfiava na mata, achava a cabana do Jason, lá você achava a mãe do Jason empalhada. Aí uma pessoa que tava com uma personagem feminina tinha que colocar a blusa, né, o suéter da mãe do Jason, ir até o Jason. Antes disso, vocês tinham que derrubar a máscara dele. E aí, depois que a máscara caía, você aparecia como mãe do Jason, distraindo ele. Ah, filho, ah. E a pessoa que virou o Tommy Jarvis tinha que ir lá e dar um tirão nele. E aí você conseguia fugir. Isso é tão legal, tão interessante, que mostra que todo mundo prestou tanta atenção na hora de fazer esse jogo. Eles juntaram a lore tão bonitinha do Jason, sabe? Com o Tommy Jarvis crescido já no outro filme, com a mãe, com a pessoa vestindo a roupa da mãe do Jason. Isso é muito legal. E essa é a parte de história que é legal, mas junta isso numa gameplay em que as pessoas não são tóxicas e tá todo mundo ali só pra se divertir, você tem uma receita perfeita. Porque nesse jogo tinha chat de voz, você podia falar com as pessoas, você podia até achar o walkie-talkie pra falar com as pessoas. Só que quando você errava um tiro, ou você era morto, ou alguém errava uma coisa, ou o carro quebrava, ou o Jason achava todo mundo, ninguém ficava bravo. As pessoas davam risada, às vezes o Jason entrava na brincadeira e dava risada junto. Era divertido, ninguém tava ali pra, nossa, vencer a gameplay, desbloquear isso e blá 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 blá. As pessoas estavam ali com um jogo que era pra se divertir numa história que elas gostavam, que era muito bem feita. Você tava tentando ganhar, você não tava tentando ser troll 100% do tempo, mas você tava se divertindo, explorando o mapa, que é outra coisa muito legal. Tinham vários mapas e era cada um de um acampamento diferente do filme. E a ambientação era muito bem feita, as cabanas, as coisas que você encontrava dentro das cabanas, a floresta, o barco. Você nem podia fugir de barco, eu nem mencionei isso. Você pegava as coisas pra consertar o barco e você fugia de barco, que é uma coisa que poderia acontecer no filme também. As pessoas tentaram fugir de barco, afinal de contas elas estavam num lago, né? E eu sinto falta desse jogo, porque era o único jogo que eu conseguia jogar de fato, mesmo sendo uma péssima jogadora. E além de tudo, era um jogo de Sexta-feira 13. Eu sou extremamente fã de slasher, eu sou extremamente fã do Jason, ele tá aqui no meu cenário. Eu ouvi dizer que vão tentar lançar um jogo parecido sobre o Michael Myers, que eu acho que tem bastante potencial, né? Porque se for parecido com o de Sexta-feira 13, tem tudo pra dar certo. Eu só não sei se o Michael Myers tem tanta coisa assim pra explorar num jogo como o Jason tinha. Afinal de contas, o Michael Myers tem uma relação específica com a Laurie, né, e tem as babás e tudo mais, mas o Jason é mais plural com suas vítimas, né, tem mais coisa pra explorar.
o Michael Myers é de uma cidade só, tem alguns filmes do Michael Myers que não pegaram muito, assim. Mas eu acho que pode dar certo, eu acho que pode ser legal, pelo menos por um tempo. E eu não sei se hoje esse jogo funcionaria porque as pessoas estão mais tóxicas do que nunca, então pode ser que hoje todo mundo fosse xingar todo mundo porque quebrou o carro, sendo que era parte do rolê. Porque assim, no fim das contas, se você vai fazer um jogo sobre Sexta-feira 13, é óbvio que as coisas tendem a dar mais errado do que certo. E foi muito legal que a comunidade conseguiu entender isso na época que o jogo existia. Mas então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu gostei aqui embaixo. Se você jogava Sexta-feira 13, se você tem uma história legal com esse jogo, deixa aqui nos comentários, porque de fato eu amava esse jogo. Era um dos jogos que eu gostava mesmo de jogar, de estar ali, não só de assistir, como eu sempre faço com outros jogos. Não se esquece de se inscrever no canal. Vamos chegar a 500 inscritos? Vamos. Eu, você, eu e tu, e o Zubumafu, e todo mundo numa grande colônia de amizade feliz. Então até a próxima. Tchau!